Capítulo 19. Honey estava mais feliz do que nunca. Poucos eram os médicos que tinham uma relação tão calorosa com os pacientes como ela. Preocupava-se com eles genuinamente. Trabalhava nas alas de geriatria, pediatria e em muitas outras, e o Dr. Wallace fez com que lhe dessem trabalhos que a mantivessem afastada de caminhos perigosos. Queria ter a certeza de que ela permaneceria no hospital e estava à sua disposição. Honey invejava as enfermeiras. Eram capazes de cuidar dos pacientes sem se preocuparem com a maior parte das decisões médicas. Nunca quis ser médica, pensou Honey. Sempre quis ser enfermeira. Não existem enfermeiras na família Taft. À tarde, quando Honey saía do hospital, ia fazer compras na Bay Company e Streetlight Records e adquiria presentes para as crianças da pediatria. Adoro crianças, disse a Cat. Pretende ter uma família grande? Um dia, respondeu Honey melancólica. Primeiro terei de encontrar o pai delas. Um dos pacientes favoritos de Honey da ala de geriatria era Daniel Maguire, um homem alegre com cerca de 90 anos e que sofria de uma doença hepática. Quando jovem fora apostador e gostava de fazer apostas com Honey. Aposto 50 cêntimos em como a enfermeira vai atrasar-se com o café da manhã. Aposto $1 em como vai chover esta tarde. Aposto que os Giants vão ganhar. Honey aceitava sempre as apostas dele. Aposto 10 contra 1 em como vou vencer esta coisa, disse. Desta vez não vou apostar contra, disse-lhe Honey. Estou do seu lado. Pegou na mão dela. Eu sei que está. Sorriu. Se fosse alguns meses mais novo, Honey riu. Não faz mal, gosto de homens mais velhos. Uma manhã chegou ao hospital uma carta para ele. Honey levou-a ao quarto. É capaz de a ler, por favor? Já não conseguia ler. Claro, respondeu Honey. Abriu o sobrescrito, passou os olhos pela carta e deu um grito. Ganhou na loteria $50 mil. Parabéns! Esta agora gritou. Sempre soube que um dia iria ganhar na loteria. Dê-me um abraço. Honey inclinou-se, deu-lhe um abraço. Sabe de uma coisa, Honey? Sou o homem mais sortudo do mundo. Nesta tarde, quando Honey foi visitá-lo de novo, ele tinha falecido. Perdera a aposta mais importante da sua vida. Honey encontrava-se na sala de reuniões dos médicos quando o Dr. Stevens entrou. Está aí uma virgem? Um dos médicos deu uma gargalhada. Se quer dizer uma virgem, duvido. Uma virgem, repetiu Stevens. Preciso de uma virgem. Eu sou virgem, disse Honey. Qual é o problema? Aproximou-se dela. O problema é que tenho uma maldita maníaca nas minhas mãos. Não deixa ninguém aproximar-se dela a não ser uma virgem. Honey levantou-se. Vou vê-la. Obrigado. O nome dela é Frances Gordon. Frances Gordon tinha sido submetida a uma correção da ANCA. Assim que Honey entrou no quarto, a mulher levantou a cabeça e disse: Você é virgem. Nasceu no vértice, certo? Honey sorriu. Certo. Os aquários e os leões não sabem o que fazem. Tratam dos pacientes como se estivessem tratando de carne. Aqui os médicos são muito bons, protestou Honey. Eles... a maioria exerce medicina pelo dinheiro. Examinou melhor Honey. Você é diferente.
Honey olhou para o prontuário aos pés da cama e mostrou-se surpreendida. O que se passa? Para onde está olhando? Honey pestanejou. Diz aqui que a senhora é uma médium. Francis Gordon anuiu. Exato, não acredita em médiums? Honey abanou a cabeça. Lamento, mas não. É uma pena. Sente-se um minuto. Honey puxou uma cadeira. Deixe-me pegar na sua mão. Honey abanou a cabeça. Eu realmente não. Vamos lá, dê-me sua mão. Com relutância, Honey estendeu-a. Francis Gordon segurou-a por momentos e fechou os olhos. Quando os abriu, disse: tem tido uma vida difícil, não tem? Todos têm tido uma vida difícil, pensou Honey. E a seguir vai me dizer que vou atravessar a água. Tem se servido de muitos homens, não tem? Honey sentiu-se rígida. Houve uma espécie de mudança em você muito recentemente, não houve? Honey só queria sair do quarto. A mulher estava deixando-a nervosa. Começou a afastar-se. Você vai se apaixonar, Honey disse. Lamento, mas tenho de... Ele é artista. Não conheço nenhum artista. Irá conhecer. Francis Gordon soltou sua mão. Venha me ver mais tarde, ordenou claro. Honey fugiu. Honey foi fazer uma visita à senhora Owens, uma nova paciente, uma mulher magra, que aparentava ter 40 e muitos anos. O prontuário dizia que tinha 29. Tinha o nariz partido e os olhos roxos, e o rosto estava inchado e cheio de nódoas negras. Honey aproximou-se da cama. Sou a doutora Taft. A mulher olhou para ela com olhos mortiços e sem expressão manteve-se calada. O que é que lhe aconteceu? Caí das escadas. Quando abriu a boca, viu-se um espaço onde faltavam 2 dentes. Honey olhou para o prontuário. Diz aqui que tem 2 costelas quebradas e a bacia fraturada. Sim, caí mal. Como é que ficou com os olhos roxos? Quando caí. É casada? Sim. Tem filhos? 2. O que é que o seu marido faz? Vamos deixar meu marido fora disto, está bem? Lamento, mas não está bem, disse Honey. Foi ele quem lhe bateu? Ninguém me bateu. Vou ter de preencher o relatório da polícia. Subitamente a senhora Owens entrou em pânico. Não, por favor, não faça. Por que não? Ele me mata. A senhora não o conhece. Ele já tinha te batido antes? Sim, mas não é intenção dele. Ele fica bêbado e perde a cabeça. Por que é que não deixou? A senhora Owens encolheu os ombros e o movimento causou-lhe dor. Eu e os meus filhos não temos para onde ir. Honey ouvia, furiosa. Sabe, não tem de suportar isso. Existem abrigos e agências que cuidarão de você e protegerão as crianças. A mulher abanou a cabeça em desespero. Não tenho dinheiro, perdi o meu emprego de secretária. Quando ele começou... Não conseguiu continuar. Honey apertou-lhe a mão. A senhora vai ficar boa. Vou arranjar alguém para cuidar da senhora. 5 minutos mais tarde, Honey entrava no gabinete de Benjamin Wallace. Este ficou feliz quando a viu. Imaginou o que teria ela trazido desta vez. Das outras vezes tinha trazido mel quente, água quente, chocolate derretido, seu favorito, xarope de bordo. A ingenuidade dela era ilimitada. Tranque a porta, querida. Não posso ficar, Ben. Tenho de regressar. Contou-lhe tudo sobre a paciente.
Terá de preencher o relatório da polícia, disse Wallace. É a lei. A lei não a protegeu antes. Olha, tudo o que ela quer é afastar-se do marido. Trabalhou como secretária. Você não disse que precisava de outra secretária para o arquivo? Bem, sim, mas espera um minuto. Obrigada, disse Honey. Vamos tratar dela e encontrar-lhe um lugar para viver e irá ter um novo emprego. Wallace suspirou. Vou ver o que posso fazer. Sabia que podia contar contigo, disse Honey. Na manhã seguinte, Honey foi ver a senhora Owens. Como se sente hoje? Perguntou Honey. Melhor, obrigada. Quando posso ir para casa? Meu marido não gosta que eu... Seu marido não vai agredi-la mais, disse Honey com firmeza. Ficará aqui até lhe arranjarmos um lugar para você e para seus filhos. E quando estiver suficientemente bem, irá trabalhar aqui no hospital. A paciente olhou para ela incrédula. Isso é mesmo verdade? Totalmente. Irá ter o seu próprio apartamento para morar com seus filhos. Não tem de suportar o horror em que tem vivido e terá um emprego decente e respeitável. A senhora Owens apertou a mão de Honey. Nem sei como agradecer, murmurou. Nem calcula o que tenho passado. Faço uma ideia, disse Honey. A senhora vai ficar boa. A mulher anuiu com a cabeça, pois estava demasiado chocada para falar. No dia seguinte, quando Honey foi ver de novo a senhora Owens, o quarto estava vazio. Onde ela está? Perguntou Honey. Oh, disse a enfermeira. Saiu esta manhã com o marido. Ouviu o seu nome no sistema de alto-falantes. Doutora Taft, quarto 215. Doutora Taft, quarto 215. No corredor, Honey encontrou-se com Cat. Como corre o seu dia? Perguntou Cat. Você não acreditaria, respondeu Honey. O Dr. Ritter estava à sua procura no quarto 215. Na cama encontrava-se um indiano de 20 e muitos anos. Ritter perguntou-lhe: este paciente é seu? Sim. Diz aqui que ele não fala inglês, certo? Sim. Mostrou-lhe o prontuário. E esta caligrafia é sua? Vômitos, cãibras, sede, desidratação. Exato, disse Honey. Ausência de pulsação periférica, sim. E qual foi o seu diagnóstico? Constipação do estômago. Fez uma análise às fezes? Não, para quê? Porque o seu paciente tem cólera, é só por isso, disse aos gritos. Vamos ter de fechar a droga do hospital. Capítulo 20. Cólera? Está me dizendo que este hospital tem um paciente com cólera? Perguntou Benjamin Wallace aos gritos. Temo que sim. Está absolutamente certo disso? Sem dúvida alguma, asseverou o Dr. Ritter. As fezes dele estão infestadas de embriões. Tem o pH arterial muito baixo, como hipotensão, taquicardia e cianose. Por lei, todos os casos de cólera e outras doenças infecciosas têm de ser imediatamente comunicadas ao Serviço Nacional de Saúde e ao Centro de Controle de Doenças em Atlanta. Vamos ter de o comunicar, Ben. Eles vão fechar o hospital. Wallace levantou-se e começou a andar de um lado para outro. Não podemos permitir que isto aconteça. Que Deus me castigue se puser todos os pacientes deste hospital sob quarentena. Por momentos parou de andar. O paciente sabe o que tem? Não, não fala inglês, é da Índia. Quem tem estado em contato com ele? 2 enfermeiras e a doutora Taft. E a doutora Taft diagnosticou uma constipação de estômago? Exato. Suponho que vai mandá-la embora.
Bem, não, disse Wallace. Qualquer um pode errar, não vamos nos precipitar. O prontuário do paciente diz que tem constipação de estômago, sim. Wallace tomou uma decisão. Vamos deixar tudo como está. Ouça bem o que quero que você faça. Comece a hidratar por via intravenosa. Utilize a solução láctea de Ranger. Dê-lhe também tetraciclina. Se conseguirmos normalizar imediatamente o volume sanguíneo e os líquidos, ficará perto dos níveis normais dentro de poucas horas. Não vamos comunicar isso? Perguntou o outro. Wallace olhou bem para ele. Comunicar um caso de constipação de estômago? E relativamente às enfermeiras e à doutora Taft, deles também tetraciclina, como se chama o paciente, Pandit Jawa. Coloque-o na quarentena durante 48 horas. Nesta altura estará curado ou morto. Honey estava em pânico. Foi procurar Paige. Preciso da sua ajuda. Qual é o problema? Honey contou-lhe. Gostaria que falasse com ele. Ele não fala inglês e você fala indiano. Hindi. Seja o que for, fale com ele. Claro que sim. 10 minutos mais tarde, Paige conversava com Pandit Jawa. ताबियत कैसी है? करब बाई, आप जल्द अच्छा को कम कर देंगे। भागजीन आपकी सोनेगा। आपका इलाज जल्द शुरू कर देंगे। शुक्रिया। दोस्त किस लिया है? Paige levou Honey para o corredor. O que é que ele disse? Disse que se sente muito mal. Eu disse-lhe que iria ficar bom. Ele pediu para dizer isto a Deus. Eu respondi-lhe que vamos começar imediatamente o tratamento. Ele agradeceu. E eu também te agradeço. Para que servem os amigos? A cólera é uma doença que pode causar morte no espaço de 24 horas devido à desidratação, ou ser curada no espaço de algumas horas. 5 horas depois de o tratamento ter começado, o estado de Pandit Jawa estava quase normal. Paige foi ver Jimmy Ford. A cara iluminou-se quando a viu. Olá, a voz era fraca, mas tinha melhorado miraculosamente. Como se sente? Perguntou Paige. Ótimo. Sabe daquela sobre o médico que disse ao paciente: o melhor que tem a fazer é deixar de fumar, deixar de beber e reduzir a vida sexual? O paciente respondeu: sei que não mereço o melhor. Qual é o segundo melhor? E Paige soube que Jimmy Ford iria ficar bom. Ken Mallory estava saindo do plantão e ia encontrar-se com Cat, quando ouviu seu nome ser chamado. Hesitou entre desaparecer dali ou não. Ouviu de novo o seu nome. Relutante, atendeu o telefone. Dr. Mallory. Doutor, pode vir à sala de urgências 2, por favor? Temos aqui um paciente que... Peço desculpas, disse Mallory, mas acabei de sair. Peça a outra pessoa. Mais alguém? Não há ninguém aqui. Não há ninguém que possa cuidar deste caso. É uma úlcera arrebentada e o estado do paciente é crítico. Julgo que vamos perdê-lo. Droga. Está bem. Vou já para aí. Vou ter de telefonar a Cat e dizer-lhe que chegarei atrasado. O paciente da sala de urgências era um homem de 60 anos. Estava semiconsciente, branco, como a cal, transpirando, respirando mal e obviamente cheio de dores. Mallory examinou-o e disse: levem-no para uma sala de operações Stat. 15 minutos mais tarde, Mallory tinha o paciente sobre a mesa de operações. O anestesista controlava a pressão arterial. Está caindo muito depressa. Deem-lhe mais sangue. Ken Mallory começou a operar, trabalhando contra o tempo. Cortou rapidamente a pele depois desta, a camada de gordura, a fáscia, o músculo
e finalmente o macio e translúcido peritônio, o revestimento do abdômen. O sangue corria para o estômago. Bovi, pediu Mallory. Peçam 4 bolsas de sangue ao banco de sangue. Começou a cauterizar os vasos sanguíneos. A operação demorou 4 horas. E, quando chegou ao fim, Mallory estava exausto. Olhou para o paciente e disse: ele vai viver. Uma das enfermeiras sorriu calorosamente para Mallory. Ainda bem que estava aqui, Dr. Mallory. Olhou para ela, era jovem e bonita. E, obviamente, aberta a um convite. Pego você mais tarde, querida. E, virando-se para um residente novo, disse: costure-o e levem-no para um quarto de recuperação. De manhã irei vê-lo. Mallory ficou indeciso entre telefonar a Cat ou não. Mas já era meia-noite, enviou-lhe 2 dúzias de rosas. Quando Mallory entrou de plantão às 6 da manhã, foi ao quarto de recuperação para ver o seu novo paciente. Está acordado, disse a enfermeira. Mallory aproximou-se da cama. Sou o Dr. Mallory, como se sente? Quando penso na alternativa, sinto-me bem, respondeu o paciente ainda fraco. Dizem eles que o Senhor salvou minha vida. Foi a pior coisa que me aconteceu. Estava no carro a caminho de jantar e senti subitamente esta dor. Julgo que desmaiei. Felizmente estávamos apenas a poucos metros do hospital e trouxeram-me para a urgência. Teve muita sorte, perdeu muito sangue. Disseram que mais 10 minutos e teria morrido. Quero agradecer-lhe, doutor. Mallory encolheu os ombros. Apenas fiz o meu trabalho. O paciente estudou cuidadosamente. Sou Alex Harrison. O nome nada significava para Mallory. Prazer em conhecê-lo, Sr. Harrison. Estava verificando-lhe a pulsação. Ainda sente dores? Um pouco, mas julgo que eles têm me mantido bastante entorpecido. A anestesia irá passar, garantiu-lhe Mallory. Tal como as dores, o senhor vai ficar bem. Quanto tempo terei de ficar no hospital? Veremos. Talvez você saia daqui dentro de alguns dias. Entrou um funcionário da secretaria com alguns formulários para preencher. Sr. Harrison, para o nosso registro, o hospital precisa saber se o senhor tem seguro médico. Isto é, querem saber se posso pagar minha conta? Bem, não colocaria deste modo, senhor. Pode verificar no São Francisco Fidelity Bank. Disse secamente, sou o dono. À tarde, quando Mallory foi ver Alex Harrison, estava com ele uma mulher atraente. Tinha cerca de 30 anos, era loira e magra, de aspecto elegante. Trazia um vestido Adolf, que Mallory calculou ter custado mais do que o seu salário mensal. Ah, aqui está o nosso herói, disse Alex Harrison. É o Dr. Mallory, não é? Sim, Ken Mallory. Dr. Mallory, apresento-lhe minha filha Lauren. Estendeu uma mão magra e bem tratada. O pai disse que lhe salvou a vida. É para isso que servem os médicos, sorriu ele. Lauren olhou para ele com ar de aprovação. Nem todos os médicos. Aos olhos de Mallory era óbvio que estes dois não pertenciam a um hospital estatal. Disse a Alex Harrison: o senhor está se recuperando bem, mas talvez se sentisse mais confortável se chamasse o seu próprio médico. Alex Harrison abanou a cabeça. Não será necessário, ele não me salvou a vida. Foi o senhor. Gosta de estar aqui? Era uma pergunta estranha. É interessante, sim. Por quê? Harrison sentou-se na cama. Bem, estava só pensando, um homem bem apessoado e tão capaz como o senhor podia ter um futuro verdadeiramente brilhante. Penso que o seu futuro não será grande coisa em um lugar como este. Bem, talvez tenha sido o destino que me trouxe aqui.
Lauren interferiu. Penso que o que o meu pai quer dizer é que gostaria de lhe manifestar seu agradecimento. Lauren está certa. Nós dois teremos uma conversa séria quando sair daqui. Quero que vá jantar lá em casa. Mallory olhou para Lauren e disse lentamente com todo o prazer. E isso mudou sua vida. Ken Mallory estava tendo uma dificuldade surpreendente para se reunir a Cat. Que tal domingo à noite, Cat? Maravilhoso, ainda bem, vou buscar-lhes. Espera, acabei de me lembrar. Essa noite chega uma prima de Nova York. Bem, e na terça? Na terça estou de plantão. Que tal quarta? Prometi a Paige e a Honey que sairíamos juntas na quarta-feira. Mallory estava ficando desesperado. O tempo estava passando muito depressa. Quinta? Quinta está bem. Ótimo. Posso ir te buscar? Não, por que não nos encontramos no Chez Panisse? Muito bem, às 8? Perfeito. Mallory esperou no restaurante até às 9 e depois telefonou para a Cat, ninguém respondeu. Esperou mais meia hora. Se calhar, compreendeu mal, pensou, ela não iria faltar deliberadamente. Na manhã seguinte, viu Cat no hospital. Esta correu para ele. Oh, Ken, desculpe. Aconteceu a coisa mais estúpida. Decidi dormir um pouco antes de sairmos. Adormeci e quando acordei já era noite cerrada. Pobre querido, esperou muito tempo por mim? Não, não, não faz mal. Que mulher estúpida, pensou. Aproximou-se dela. Quero acabar o que começamos, querida. Eu fico louco quando penso em ti. Eu também, disse Cat. Mal posso esperar. Talvez no próximo fim de semana pudéssemos... Ah, que pena, estou ocupada no fim de semana. E assim continuou. O tempo corria. Cat estava contando o sucedido a Paige quando o bip começou a tocar. Desculpe. Cat levantou o telefone. Doutora Hunter. Ouviu um momento. Obrigada. Vou já para aí. Pousou o telefone. Tenho de ir, é uma urgência. Paige suspirou. O que há? De novo? Cat atravessou o corredor e apanhou o elevador até a sala de urgências. No interior havia uma dúzia de camas de lona, todas ocupadas. Cat achava que era a sala do sofrimento dia e noite, sempre cheia de vítimas de acidentes de viação, ferimentos de tiros ou faca, membros fraturados, um caleidoscópio de vidas partidas. Para Cat não passava de um pequeno canto do inferno. Um empregado aproximou-se dela correndo. Doutora Hunter, o que é que aconteceu? Perguntou Cat. Dirigiram-se para uma cama no extremo oposto do quarto. Está inconsciente, parece que alguém lhe deu uma surra. Tem o rosto e a cabeça amassados, o nariz partido, uma omoplata deslocada, pelo menos 2 fraturas diferentes no braço direito e... Por que é que me chamaram? Os paramédicos julgam que tem um ferimento na cabeça, pode haver lesão cerebral. Chegaram à cama onde se encontrava a vítima. O rosto estava coberto de sangue, inchado e cheio de nódoas negras. Calçava sapatos de pele de crocodilo e o coração de Cat parou momentaneamente. Inclinou-se para ver melhor. Era Lou Ginetto. Cat passou as mãos pelos cabelos dele e examinou-lhe os olhos. Definitivamente havia uma concussão. Correu para o telefone e discou. Sou a doutora Hunter. Preciso de uma radiografia da cabeça. O nome do paciente é Lou Ginetto. Lou Ginetto. Mandem uma maca, Stat. Cat pousou o telefone e tornou a concentrar-se em Ginetto. Disse ao empregado. Fique com ele quando a maca chegar. Leve-o para o 3º andar e estarei à espera. 30 minutos mais tarde, no 3º andar, Cat examinava a radiografia que tinha pedido.
Tem hemorragia cerebral, febre alta e está em estado de choque. Quero-o estabilizado durante 24 horas. Nesta altura decidirei quando iremos operá-lo. Cat pensou se o que tinha acontecido a Dineto poderia afetar Mike. E como? Paige foi ver Jimmy. Sentia-se muito melhor. Sabe daquela sobre o vendedor da zona de roupas prontas? Aproximou-se de uma velhinha e abriu a capa de chuva. Ela o estudou um momento e disse: chama revestimento a isso? Cat estava jantando com Mallory num pequeno e íntimo restaurante, próximo da baía. Sentada à frente de Mallory, estudando-o, Cat sentiu-se culpada. Nunca devia ter começado isto, pensou. Sei o que ele é. No entanto, divirto-me bastante, maldito homem. Mas não posso interromper agora o nosso plano. Tinham terminado o café. Cat inclinou-se para a frente. Podemos ir para sua casa, Ken. Pode crer, finalmente, pensou Mallory. Cat começou a mexer-se desconfortavelmente na cadeira e franziu as sobrancelhas. Sente-se bem? Perguntou Mallory. Não sei. Desculpe-me um momento, com certeza. Viu-a levantar e dirigir-se ao banheiro feminino. Quando voltou, disse: é o momento errado, querido, peço desculpas. É melhor levar-me para casa. Ele olhou para ela tentando esconder a frustração. A maldita Cine estava conspirando contra ele. Está bem, respondeu Mallory bruscamente. Estava prestes a explodir. Ia perder 5 preciosos dias. 5 minutos depois de Cat ter voltado ao apartamento, a campainha da porta começou a tocar. Cat sorriu. Mallory tinha encontrado uma desculpa para voltar e ela odiava-se a si própria por ficar tão satisfeita. Dirigiu-se à porta e abriu-a. Ken! Eram Rhino e o Sombra. Cat sentiu uma súbita onda de medo. Os dois empurraram-na para dentro do apartamento. Rhino perguntou-lhe: é você quem vai operar o Sr. Dineto? Sim, esclareceu Cat e engoliu em seco. Não queremos que lhe aconteça nada. Nem eu, disse Cat. Agora, se me derem licença, estou cansada e... Ele corre o risco de morrer? Perguntou o Sombra. Cat hesitou. Na cirurgia cerebral existe sempre o risco de... É melhor que não deixe que isto aconteça. Olhou para Rhino. Vamos. Cat viu-os prepararem-se para sair. À porta, o Sombra voltou-se e disse: diga olá a Mike por nós. Cat ficou subitamente imóvel. Isto é alguma espécie de ameaça? Nós não ameaçamos ninguém, doutora. Nós estamos dizendo-lhe, se o Sr. Dineto morrer, você e a droga de sua família desaparecerão da face da terra.